A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal. Que Deus possa trabalhar na sua vida de forma extraordinária neste novo ano que está se iniciando. Já estamos alguns dias aí no 2023 e tenho por certo que Deus tem coisas extraordinárias para você, para a sua família. Então, seja bem-vindo ao nosso canal e nessa noite eu quero trazer uma palavra muito especial para a sua vida. No final do ano, todos os anos, a gente faz uma retrospectiva de como foi a nossa vida. E sendo nós cristãos, sendo você crente, ou talvez não, talvez você tenha se perguntado como foi a sua vida com Deus. Será que você foi um crente na média, acima da média, ou foi um crente abaixo da média? É algo interessante de se pensar, porque a nossa vida com Deus, ela reflete em todas as áreas da nossa vida. Se você estiver bem com Deus, você vai estar bem com seu ministério, você vai estar bem na sua família, você vai estar bem na sua área profissional, em todas as áreas. Quando você está bem com Deus, todas as coisas andam bem. Olha que interessante. Você pode estar desempregado, mas se você estiver bem com Deus, bem espiritualmente, você tem a certeza, a convicção que uma hora você vai conseguir um emprego. Você pode estar enfermo, que você tem a convicção que uma hora Deus pode te curar. Então, estar bem com Deus é estar bem em todas as áreas da sua vida. E por isso eu te pergunto, como foi 2022 para você? E como você quer que 2023 seja para você? Então, fique comigo nessa mensagem, que eu vou trazer uma mensagem para que você possa ter um direcionamento para a sua vida espiritual e possa crescer e refletir o que você quer neste ano de 2023. Eu vou falar de 3 níveis de espiritualidade: na média, acima da média e abaixo da média, que não deveria acontecer na vida de nenhum crente. Mas quando nós falamos sobre um nível acima da média, falando em crente, muitas vezes a gente sempre aprendeu, né, que o crente ele precisa ser humilde, precisa ter humildade. Mas muitas vezes essa humildade é nos passada de uma forma totalmente errada. Uma humildade muitas vezes fora de conexão com as coisas de Deus. Nós temos que andar em humildade, ser humilde, tratar o nosso próximo como igual, mas nós temos que querer crescer, nós temos que querer evoluir espiritualmente, ministerialmente, na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica. Nós temos que evoluir, nós temos que crescer. O próprio Jesus Cristo disse que nós faríamos coisas maiores ainda do que ele fez. Então, do que você tem medo? De passar uma imagem de alguém soberbo ou de ficar na mesmice na sua vida? Então, que neste ano de 2023 você possa ter a mentalidade de alguém vencedor, a mentalidade de alguém que esteja acima da média. A média nada mais é do que alguém medíocre, alguém que só faz o que as suas atribuições lhe pedem, alguém que só faz aquilo que as pessoas lhe pedem segundo a sua função. Se você coordena uma equipe na sua empresa, por exemplo, você é o chefe e você tem as suas atribuições, as tarefas que você deve fazer. Você precisa cuidar da sua equipe, mas muitas vezes por você ter esse nível de autoridade, você não quer fazer coisas que não são das suas atribuições. Por exemplo, você, se precisar
varrer um chão, você não varre. Se precisar você ajudar o seu colega, você não ajuda, porque não é a sua atribuição. Aí, essa é uma pessoa na média. Ele está num cargo mais alto, mas é uma pessoa mediana, porque só faz o que lhe é pedido. Só faz o que as suas atribuições lhe competem de fazer. Mas alguém acima da média, ele pode ter um cargo menor do que o próprio chefe, mas ele é alguém que faz além do que lhe é pedido. E daí ele se torna alguém acima da média. E nós vamos ver nessa mensagem, na vida de alguns personagens, como nós podemos ter um nível acima da média. E qual é o segredo para ter uma vida acima da média espiritualmente? Você como crente, você como servo de Deus, que neste ano você se coloque para servir a Deus como um crente acima da média e fazer coisas extraordinárias em prol do reino de Deus. O texto dessa mensagem está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 20, vamos ler do 20 ao 26. Aqui vai trazer a história de Saul, o primeiro rei de Israel. É interessante nós dizer que Saul, ele foi pedido pelo povo. Foi um rei que o povo pediu. Mas ele foi escolhido por Deus para exercer essa função, para ser o primeiro rei de Israel. Então ele tinha todas as condições, ele tinha todas as chances de ser um rei acima da média, de ser um rei extraordinário. Mas no decorrer dessa mensagem você vai ver que Saul ele foi por caminhos tortuosos e acabou seguindo por direções que não eram da vontade de Deus. Olha o que diz essa leitura. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali, e disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram, e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Olha que interessante. Se formos analisar pela humildade, no sentido de sermos humildes, essa humildade de Saul é uma humildade falsa, na verdade. Ele não estava sendo humilde, se escondendo para não ser chamado. Porque, na verdade, ele estava fugindo do chamado para a vida dele. E quantas vezes nós fugimos do chamado de Deus para a nossa vida? Fugimos, muitas vezes Deus quer te usar na pregação e você diz: eu sou humilde, eu não quero isso. Você não está sendo humilde, você está fugindo do chamado de Deus. Muitas vezes pessoas que louvam a Deus, que têm uma voz extraordinária, onde o louvor toca os corações das pessoas e essa pessoa está lá no banco sentada sem fazer nada. Eu sou humilde. Na verdade, essa pessoa não está sendo humilde, ela está fugindo do chamado de Deus para a vida dela. Era o que estava acontecendo com Saul neste momento. Ele não estava sendo humilde, ele estava fugindo do chamado de Deus. Porque olha o que diz o versículo 1 do capítulo 10. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. Eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Aqui, quando Saul foi procurar as jumentas, ele foi direcionado por Deus para chegar até Samuel. E quando ele chegou até Samuel,
ele foi ungido rei. Ali Saul já sabia que seria rei. Então, neste momento onde ele está escondido entre as bagagens, ele está fugindo do seu chamado. Continuando aqui na leitura no versículo 24. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes já quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: Viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino. E escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa. Saul, ele recebeu uma bênção extraordinária de Deus. Ele recebeu um chamado excepcional para governar, para reinar sobre o povo de Deus. E qual é a atitude que Saul toma quando ele recebe tão grande bênção? Ele vai para a sua casa. Não tem festa, não tem banquete. Ele não honra Deus. Ele não honra ao Senhor que o escolheu. É interessante você pensar e analisar a sua vida de 2022. Quantas vezes você honrou Deus? Quantas vezes você recebeu uma bênção e fez alguma manifestação para honrar o nome do Senhor? Talvez você foi abençoado com um carro novo, talvez você conseguiu comprar a sua casa e não testemunhou, e não honrou o nome do Senhor que te deu condições, possibilidades para você conseguir esse bem. Talvez você em nenhum momento de 2022 se lembrou de oferecer algo para Deus em tudo aquilo que ele fez na sua vida. Saul fez exatamente igual. Ele não deu honra a Deus. Ou seja, ele começou o seu reinado abaixo da média. Ele começou o seu reinado fazendo o que nenhum rei poderia fazer. Ele começou abaixo da média. Mas nós vamos entender no decorrer da história que Saul ele evolui. Chega um determinado tempo da história onde o povo de Israel é atacado. Homens maus, aqui no capítulo 11, olha o que diz o versículo 1. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes e Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faz aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe disse: Com esta condição, farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. O povo de Israel estava sendo afrontado. O povo de Israel iria perecer. E quando essa notícia chegou até Saul, ele é tomado pelo Espírito Santo. E aí ele começa um reinado na média. E aí ele começa um reinado de um rei que Deus escolheu para reinar o seu povo. Ele vence os amonitas. E aí ele entende. E aí ele percebe que ele precisa honrar a Deus. Que ele precisa agradecer a Deus pela vitória que ele conquistou sobre os amonitas. E no versículo 15, ele faz o seguinte: E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal. E ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Aí houve festa, aí houve júbilo, porque Saul entendeu que nós precisamos honrar a Deus. Quando Saul é tomado pelo Espírito Santo, aí ele entende que é a presença de Deus que faz a diferença na vida do homem. Com a presença de Deus é certeza de sucesso.
Com a presença de Deus é certeza de vitória, mas sem a presença de Deus estamos fadados ao fracasso. Quando Saul tem essa vitória, ele se torna um rei na média. Mas ele acaba se achando autossuficiente. Ele acaba enchendo o seu ego. E aí ele começa a tomar algumas decisões precipitadas. Ele começa a tomar algumas decisões que não cabia a ele tomar. Por exemplo, mesmo ele sendo rei, para certos direcionamentos, ele ouvia o profeta Samuel. Mas ele se achou autossuficiente depois dessa vitória e, em algumas situações, ele deixou de obedecer Samuel, que na verdade era a voz de Deus falando com ele, e preferiu tomar as suas próprias decisões. E também começou a fazer sacrifícios, coisas que não era para ele fazer, era somente para o profeta. E aí, ao invés de se tornar um rei acima da média, Saul acaba se tornando um rei abaixo da média ainda. Porque ele estava desobedecendo o profeta e desobedecendo a Deus. E tomando as suas próprias decisões, fazendo as suas próprias escolhas. Isso é um perigo. Quando nós deixamos nos guiar por nós mesmos e deixamos Deus de lado. Nós precisamos entender que é a presença de Deus que vai fazer com que tenhamos êxito em todos os projetos de nossas vidas. E aí, sai Samuel e entra Davi. O homem segundo o coração de Deus, como a maioria dos crentes sabe. E olha que interessante. Olha que interessante. Sai Saul, entra Davi. E qual é a primeira decisão que Davi toma quando ele é oficialmente ungido rei de Israel? Olha o que ele faz. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. Ele chama a liderança. Ele era o rei. Ele podia tomar qualquer decisão e aquela decisão seria posta em prática. É como um decreto presidencial nos dias atuais. Davi, ele tinha autoridade para tomar toda e qualquer decisão. Mas o que ele faz? Ele chama a liderança para conversar. E olha o que ele fala. Ele disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parecer, e se vem isso do Senhor, ele pede conselho para os seus liderados. Nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, com quem eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. Olha que poderosa declaração que Davi faz agora. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Davi, através dessa palavra, ele está mandando um recado para todo Israel, para toda a liderança, para todo o povo. Ele diz: nós não faremos nada sem a presença de Deus. Nós não faremos nada sem a presença de Deus. Vamos buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E ela tinha sido roubada do povo. Ela tinha sido levada de Israel. Então Davi, ele fala: vamos buscar a Arca da Aliança que não foi buscada nos tempos de Saul. Nós não faremos nada sem a Arca da Aliança. Nós não faremos nada sem a presença de Deus. E ele faz isso. E ele vai buscar a Arca da Aliança. Mas quando nós desejamos fazer o que é correto, sempre, quase sempre, 100% das vezes, acontece algo
para nos abater, para fazer nós desanimar. Eu tenho certeza que em 2022 você passou por momentos que fez você querer desistir, que fez você querer largar a sua fé. Eu tenho certeza que você passou por dificuldades. E se você está aqui vendo esse vídeo até este momento, eu tenho certeza que você não desistiu. E que 2023 vai ser um ano extraordinário na sua vida, cheio de bênçãos. Eu declaro isso em nome de Jesus. Então acontece algo muito triste quando Davi tenta buscar a Arca da Aliança. Alguém morre. Alguém morre nesse processo de trazer a arca. Eles estavam trazendo. Eles fizeram um carro bonito. Eles fizeram algo grandioso para colocar a arca e para trazer a arca. Mas não era o jeito certo de trazer a arca. E Davi, aqui no verso de número, vamos ler do verso 11 a seguir. Capítulo 13 de 1 Crônicas, verso 11 diz assim: E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uza, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uza até os dias de hoje. Uza foi tentar segurar a arca quando ela ia cair no carro de boi e morreu fulminado. Ele teve uma atitude boa, mas não era a sua atribuição. E olha que interessante que diz a seguir: E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo. E Davi faz uma pergunta que nós deveríamos fazer todos os dias. Davi se faz uma pergunta que nós deveríamos fazer todos os dias. Ele fala assim, como trarei a minha arca de Deus? Como trarei a presença de Deus para Israel? Como podemos trazer a presença de Deus para a nossa vida? Essa pergunta você precisa fazer todos os dias. Como trazer a presença de Deus para a nossa vida? Porque muitas vezes a gente canta aquele louvor lindo que fala de Jacó, que ele não vai sair sem a bênção. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me deixar. Nós estamos na igreja procurando bênçãos. Nós não largamos o anjo sem receber a bênção. Mas, Jacó, ele foi inteligente ao pedir a sua bênção e não largar o anjo. Mas tem um personagem que foi extraordinário, que foi espetacular. Moisés. Moisés, ele disse assim para Deus: Senhor, sem a tua presença eu não vou. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. Nós precisamos ter essa mentalidade de Moisés. Não ir somente atrás de bênçãos. Não ir somente atrás de vitórias. Nós precisamos buscar a presença de Deus. É a presença de Deus que vai nos fazer ser alguém acima da média. É a presença de Deus. E Moisés entendia isso. Moisés entendia isso, ele diz: sem a tua presença, Senhor, eu não vou, porque sem a tua presença eu não vou conseguir. E olha os feitos extraordinários que Moisés fez quando ele teve a presença de Deus com ele. Ele venceu a nação mais poderosa do mundo que existia naquela época, e libertou o seu povo, libertou os seus irmãos, porque a presença de Deus estava com ele. Então Davi ele se faz essa pergunta: como traremos a Arca da Aliança? E é algo interessante que
o povo perece por falta de conhecimento. Quantas coisas erradas a gente faz por falta de conhecimento. Quantas decisões erradas nós tomamos por falta de conhecimento. Que bom que você está aqui buscando conhecimento. Que bom que você está aqui vendo essa mensagem, aprendendo para ter um ano de 2023 extraordinário e ser um crente acima da média. Que bom, porque o povo perece por falta de conhecimento. Davi ele se faz essa pergunta: como traremos a arca? E lá no capítulo 15, no versículo 1, ele encontra o segredo para que ele pudesse trazer a arca, para que ele pudesse trazer a presença de Deus para a sua vida. Olha o que diz o capítulo 15, versículo 1, 2. Versículo 1 e 2. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Davi encontrou essa resposta. A Bíblia não fala, mas certamente Davi encontrou essa resposta estudando o Pentateuco. Ali ele achou que somente os levitas poderiam carregar a arca. Não era um carro bonito, não era algo grandioso, extraordinário, não. Era os levitas que precisavam levar a arca. Era somente eles que poderiam carregar a arca. Então Davi, ele faz isso. Ele ouve as instruções de Deus. Ele ouve as instruções de Deus. E é aqui que começa o reinado de Davi dar certo. E é aqui que ele começa a se tornar um rei acima da média. Porque ele tinha todo o poder. Ele tinha toda a autoridade. Mas ele entendeu que o ministério dele era o ministério dele. E o ministério dos levitas era o ministério dos levitas. E se nós, irmãos, se o povo de Deus, se o povo que se diz cristão entender isso, meu amigo, se o povo de Deus entender que cada um tem o seu ministério, que ninguém é maior que ninguém, que todos fazemos parte do corpo de Cristo, se a igreja entender isso, não tem inferno que prevaleça. Se o povo de Deus entender isso, nós vamos conquistar almas para Jesus. Nós vamos saquear esse mundo do inferno e conseguir mais almas, mais vidas para o reino de Deus. Porque quando eu entendo que o meu ministério é o meu ministério, eu não vou sentir inveja no ministério do meu irmão. Se ele prega de um jeito, é porque Deus usa ele daquele jeito. Se ele louva daquela maneira, é porque Deus usa ele daquela maneira. E se Deus me usa de uma outra forma, é porque Deus quis me usar assim e me chamou para ser usado assim. Porque por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando nós entendemos que tudo coopera para o crescimento do reino de Deus,
o meu jeito de pregar, o seu jeito de pregar. É assim que Deus vai conquistar várias pessoas. Você já pensou se todos pregassem de uma mesma maneira? Se todos louvassem com o mesmo timbre de voz? Se todo irmão que toca violão na igreja tocasse da mesma maneira, no mesmo estilo que o outro? Que chato não seria, não? Que chato não seria todos os domingos ver a mesma pregação, o mesmo tom de pregação, os mesmos timbres de louvores, as mesmas melodias? Que chato seria, não? Então Deus, ele é extraordinário. Ele faz tudo perfeitamente agradável para conquistar todas as pessoas. E quando a gente entende isso, que o meu ministério é meu ministério, o ministério do irmão é o ministério do irmão, não tem inveja, porque eu sei que Deus está usando ele daquela forma, e Deus está me usando desta forma. Então Davi entende isso, ele diz: somente os levitas podem carregar a arca do Senhor. E aí ele manda, ele faz com que a arca seja buscada da forma correta. A presença de Deus vem até eles. Quando Davi entende isso, quando Davi acha um jeito de buscar a arca do Senhor, ele se enche de júbilo. E é aí que ele é o homem segundo o coração de Deus e um rei acima da média. Honrem a Deus. Honrem a Deus. O que Davi faz quando a arca da aliança chega? Olha o que diz o versículo 28 do capítulo 15 de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 28. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor, com júbilo, e com sonido de buzinas, e com trombetas, e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor, a cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Davi, quando ele consegue trazer a arca da aliança, quando ele consegue trazer aquilo que simbolizava a presença de Deus, ele convoca todo o povo, convoca toda a liderança, todos os levitas, e dá uma grande festa, um grande banquete. Ele coloca a sua melhor roupa para ir a essa festa. E o segredo de alguém abaixo, de alguém acima da média, para alguém na média e abaixo na média, é que alguém acima da média, ele não desiste. Foi o que Davi fez. Ele não desistiu de buscar a presença de Deus, de buscar a arca da aliança na primeira dificuldade que chegou na sua vida. Ele estudou, ele trabalhou, ele buscou uma forma de buscar a arca e ele conseguiu. E quando ele consegue, ele honra o seu Deus. Ele honra o seu Senhor. E faz uma grande festa para honrar o seu Deus. E nesse versículo que a gente acabou de ler também fala de Mical, que desprezou o que Davi estava fazendo, que desprezou a dança de Davi em honra ao seu Deus. E quantas vezes, meu irmão, você deixou de testemunhar por causa das opiniões dos outros? O que os outros vão pensar se eu contar isso? Eles vão achar que eu estou me exaltando.
Eles vão achar que eu estou me engrandecendo. O que os outros irão pensar? Muitas vezes nós deixamos de honrar a Deus simplesmente pelas opiniões dos outros. Muitas vezes você deixa de usar o ministério que Deus colocou em suas mãos simplesmente por pensar nas opiniões das pessoas. Que nesse ano de 2023 você possa exercer o ministério que Deus colocou em suas mãos, sem se importar com as opiniões dos outros. Que neste ano de 2023, todas as bênçãos que vierem sobre a sua vida, você possa dar honra ao nome do Senhor. Testemunhar, festejar com a sua família, porque isso é honrar a Deus. Deixa eu contar algo para você que está aqui, que está neste momento, aqui comigo, que chegou nesses 36 minutos. Quando eu fui ungido a auxiliar, fui consagrado a auxiliar na minha igreja, eu e minha esposa comemoramos este momento. Comemoramos e honramos o nome do nosso Deus. Porque isso é honrar a Deus. Quando você recebe uma bênção, você é consagrado ao ministério, você precisa honrar a Deus. Não é você estar se exaltando, você está dando honra ao seu Deus que te proporcionou a oportunidade, que te chamou para exercer o ministério. E quando eu fui novamente consagrado ao diaconato, eu fui auxiliar e depois eu fui ao diaconato, eu também comemorei este momento. Eu e minha esposa, juntamente com o pastor e a pastora que me levaram ao diaconato. Nós comemoramos este momento. Nós honramos o nome de Deus. Eu honrei ao meu pastor, que me proporcionou este momento também, e honrei o nosso Deus, que sem Ele, sem a presença dEle, certamente eu não chegaria até aquele momento. Não foi um ato de soberba, foi um ato de honra a Deus. Entenda que quando você faz uma comemoração, você está honrando o nome do Senhor. Quando você recebe a bênção de uma casa nova, de um carro novo, quando você é consagrado ao ministério, quando você é levado a alguma liderança que você almejava tanto, você precisa comemorar e honrar o nome do seu Deus. Entenda isso. Isso é muito importante. E Deus, Ele conhece o seu coração. E sabe o que aconteceu com esta mulher? Com esta mulher que desprezou Davi no seu coração? Ela não teve filhos. Naquela época, isso era algo terrível para uma mulher, não gerar filhos. Então o ventre dela se secou, porque ela desprezou o que Davi estava fazendo. Então não se preocupe se as pessoas vão desprezar quando você fizer algo em honra ao nome do Senhor. Não se preocupe, deixa elas com Deus. Faça a sua parte. E neste ano de 2023, comece a honrar o nome do Senhor. E agora, você que chegou até aqui, eu vou te contar os três. Davi foi acima da média, foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha três coisas em sua mente. Três coisas Davi tinha em sua mente que o fez se tornar o homem segundo o coração de Deus, um homem acima da média, um rei acima da média. E talvez você se pergunte, mas como eu vou se tornar alguém? Davi era o grande rei. Eu sou simplesmente um ser humano normal. Mas deixe-te dizer que Davi também era um ser humano normal. Davi
ele cometeu falhas. Davi, por mais honrado que ele fosse, ele pecou. Pecou contra Deus, pecou contra os homens. Davi pecou. Davi era um homem como a gente. Então, você tem as mesmas possibilidades de se tornar um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Alguém extraordinário, alguém espetacular, alguém acima da média. Basta você querer e ter essas 3 coisas em mente que Davi tinha. Que a primeira era obedecer. Davi, ele era obediente a Deus. Sempre quando Davi ia para uma batalha, ele pedia a direção de Deus. Ele nunca ia para uma batalha sem antes pedir a direção de Deus. Teve uma certa ocasião onde Davi, ele teve uma grande vitória sobre um povo muito forte. Ele foi implacável e a vitória dele foi tão grande que logo em seguida ele iria enfrentar um povo que era mais fraco do que ele tinha vencido. E ele poderia facilmente ter vencido aquele povo e seguido aquela batalha sem pedir a direção de Deus. Mas mesmo tendo o exército mais forte, mas mesmo tendo a convicção que poderia vencer porque era um exército mais fraco, Davi não foi para a batalha sem antes pedir a direção de Deus. Davi não saiu para aquela guerra sem antes pedir a direção de Deus. Obediência. Você quer ter sucesso nos seus projetos em 2023? Peça a direção de Deus e obedeça a voz dele. Mesmo quando essa voz disser para você algo que você não quer ouvir, mas obedeça. A primeira coisa que Davi tinha em mente era obedecer a Deus. A segunda coisa era que Davi honrava a Deus. Davi honrava a Deus com suas vitórias, com suas conquistas. Davi, ele nunca deixou de oferecer sacrifícios a Deus por tudo quanto ele conseguiu conquistar. Porque ele era um homem que tinha isso em mente, de honrar o seu Deus. Obediente e honrava a Deus. Que você possa ter essas 2 qualidades em sua vida. Ser obediente a Deus e começar a honrar a Deus neste ano de 2023. E a terceira coisa, e a mais importante, é que Davi tinha a presença de Deus na sua vida. Davi tinha a presença de Deus na sua vida. Certa vez, quando ele pecou, um pecado terrível, ele falou: Senhor, não retires de mim a tua presença. Porque Davi sabia que sem a presença de Deus, ele era nada. Que sem a presença de Deus, ele seria derrotado pelo exército mais fraco que existisse naquele tempo. Então Davi, ele fala: Senhor, eu pequei, mas não retires de mim a tua presença. A presença de Deus vai definir o teu sucesso, e a falta da presença de Deus vai definir o teu fracasso. Eu ouvi uma frase muito interessante que diz assim: não estou me recordando agora, mas era uma frase muito interessante, eu vou deixar na descrição deste vídeo. Mas que você possa, neste ano de 2023, buscar a presença de Deus para você, para sua vida, para sua família. Que neste ano de 2023 você conquiste
tudo que você almejar. Coloque isso na presença de Deus. Coloque os seus projetos, os seus sonhos, tudo nas mãos de Deus. Escreva num papel e coloque na sua Bíblia. E comece a orar em favor desses projetos que você tenha. Não basta sonhar, você precisa colocar em prática, você precisa colocar em ação. Coloque os seus sonhos no papel e comece a orar, a declarar a vitória em nome de Jesus, que esses projetos vão se concretizar. E se esses projetos se concretizarem, se você lembrar deste vídeo, volte aqui e deixe seu comentário. Se assim você se lembrar, que dificilmente isso acontece. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê um ano com experiências extraordinárias. Que você sinta a presença de Deus mais e mais na sua vida. Coloque um propósito de estar na casa de Deus. Se você está afastado dos caminhos de Deus, volte hoje. Se você está desviado da presença de Deus, volte hoje para o caminho certo. Se você é alguém que não é cristão e que está vendo este vídeo, que você possa aceitar Jesus, procure uma igreja. Procure uma igreja, porque sem a presença de Deus, meu irmão, não somos nada. Sem a presença de Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Mas com a presença de Deus, o mundo pode estar num caos, que nós estamos tranquilos. Porque a presença de Deus é a presença do Pai. É a presença do Pai que nos dá esperança. Mesmo em meio ao caos, quando ouvimos a voz do Pai, essa voz nos acalma, essa voz nos passa tranquilidade. Quer ver uma coisa? Coloque uma criança num quarto escuro e coloque o pai desta criança chamando por ela. Ela pode ter um medo terrível do escuro, mas se ela ouvir a voz do pai, ela vai caminhar em direção à voz. Porque a voz do pai, mesmo no caos mais terrível, mais tenebroso, a voz do Pai, a presença do Pai, nos dá paz, tranquilidade e esperança. Que neste ano de 2023, você ouça a voz do Pai. Que neste ano de 2023, você obedeça a voz do Pai. Que neste ano de 2023, você honre seu Pai. Que neste ano de 2023, a presença do Pai Celestial seja real na sua vida. Que Deus te abençoe, cresça na graça, cresça no conhecimento. Forte abraço, se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém para que mais pessoas ouçam esta mensagem em nome de Jesus.